Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um videocast da AF Oncologia. Hoje com um tema extremamente importante, eu acho que pouco discutido ainda na prática clínica, que é aqueles pacientes com câncer de pâncreas e que apresentam também insuficiência exócrina pancreática e qual o papel aqui, principalmente, da reposição enzimática. E é interessante porque apesar dos avanços no tratamento, tanto com relação à quimioterapia, tratamento sistêmico imuno, cirurgia, a gente continua enfrentando aqui muitas vezes nesses pacientes a questão da desnutrição e a perda ponderal muito expressiva nesses pacientes. Então, será que apenas essa consequência, inevitável da doença, será que a gente está deixando de tratar algo potencialmente modificável para esses pacientes? E aí, para discutir um pouco, então, esse tema, eu estou aqui com a Sara Nanda, nossa médica paliativista, né, Sara? Obrigada, Nath. Um prazer estar aqui novamente. Muito bem. Então, acho que vamos começar aqui pelo básico, né, Sara? O que é insuficiência exócrina pancreática nesse contexto aqui dos pacientes com câncer de pâncreas? Então vamos lá, começando pelo básico, né? A insuficiência exócrina pancreática, ela é realmente uma insuficiência do pâncreas de produzir, principalmente, né, são enzimas que trabalham, realmente vão ali atuar na digestão, principalmente lipase, mas tem também bicarbonato, que é importante para o meio ficar ali alcalino e isso ser realmente de fato absorvido, né, e a enzima não ser inativada, porque essa enzima em meio ácido, ela não fica ativa. Então, quando tem insuficiência, o pâncreas realmente ou para, ou realmente tem alguma outra questão que está impedindo de que essas enzimas cheguem até o alimento e que esse alimento, e não só o alimento, as vitaminas lipossolúveis, por exemplo, sejam propriamente absorvidas. E isso para um paciente oncológico é uma questão muito importante, né? Porque você vai ter não só a má digestão, aqueles sintomas todos que dá a má digestão, empachamento, flatulência, pode ter diarreia, ele vai ter a perda ponderal, a deficiência dessas vitaminas lipossolúveis e também uma sarcopenia, que vai ser cada vez mais acentuada, e a gente fala que viram, realmente uma bola de neve, porque o paciente, por vários motivos, ele vai ter essa caquexia, e aí vai ter uma queda de performance status, que obviamente vai também impactar na continuidade do tratamento dele. Então, vai impactar a tolerância, né, a quimioterapia também, e é óbvio que vai impactar no prognóstico. Perfeito, Sara. Eu acho que um segundo ponto de extrema importância aqui, né, por que isso é tão frequente nos pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático, né? Tá, então vamos lá. Isso também é bem importante até pra gente entender, assim, por que é tão prevalente. Quando o paciente tem um tumor de pâncreas, se ele for de cabeça de pâncreas, por exemplo, é muito comum que ocorra a obstrução do ducto pancreático. Então, mesmo que ele esteja produzindo essas enzimas, as enzimas não vão conseguir chegar pela obstrução. Então, isso é muito comum. Então, tumor de cabeça de pâncreas, periampular, é praticamente certo que o paciente vai ter essa insuficiência, tá? Exócrina por conta realmente da obstrução. Esse é um dos mecanismos. Qual que é o outro mecanismo? Destruição do parênquima acinar, que o tumor tem a necrose, etc., vai ter essa destruição e pode ser gradual. Então, às vezes ele vai começar tendo uma que a gente chama de insuficiência pancreática leve, que é uma porcentagem daquelas enzimas vai deixar, e isso vai se agravando ao longo do tempo. E é claro, quanto mais vai se agravando, mais pior a absorção dos nutrientes. E também a atrofia progressiva desse parênquima, que também é uma causa do tumor, também que destrói também, a gente sabe, o sistema nervoso autônomo, que tem todas aquelas vias, então que causa o trofismo ali do parênquima, então vai ter essa atrofia também. E por último, a redução do bicarbonato, que, como eu já expliquei, o ambiente ácido é importante, na verdade, o ambiente alcalino é importante para essas enzimas funcionarem. O ambiente ácido vai inativar essas enzimas. Então, todos esses mecanismos, falei de forma resumida, claro, mostram que realmente é muito comum isso acontecer. Os tumores de cabeça de pâncreas mais comum ainda do que os outros, mas também os de corpo e cauda, tá? A gente não pode esquecer que também os tumores de corpo e cauda vão ter outros mecanismos que vão também gerar insuficiência exócrina pancreática. Muito bem, Sara, vamos passar um pouquinho para a epidemiologia, né? Acho que comenta um pouco aqui pra gente o real prevalência da insuficiência exócrina pancreática nesses pacientes.
Bom, então isso também é bem impactante, porque, assim, às vezes a gente acha assim, então é uma pequena porcentagem de pacientes que vai ter. Não, é uma grande porcentagem, assim, e tem algumas nuances, né? Então, muitos estudos mostram que os pacientes com neoplasia avançada, que a gente chama, né, ressecável, eles vão ter cerca até de 70% aí de insuficiência exócrina pancreática ao diagnóstico. E naqueles que fazem a cirurgia de Whipple, né, a retirada, também isso chega até 90%, né? Uma média aí realmente entre 50% e 90%, mas podendo chegar geralmente a uns 80% dos pacientes a terem insuficiência exócrina. Então, no geral, essa porcentagem varia aí de 50% a 92% de insuficiência pancreática em tumores de pâncreas, e como eu já expliquei, um tumor de cabeça de pâncreas isso é maior, e em tumores avançados, eu falo assim, Sara, mas mesmo sem cirurgia? Sim, mesmo sem cirurgia, por conta de tudo que a gente já conversou. Então, realmente, talvez a pergunta não seja, né? Será que ele vai ter insuficiência exócrina? Não. Quanto de insuficiência exócrina ele já tem? Porque sempre vai ter algum grau já de insuficiência exócrina. E, como eu falei, tem estágios da insuficiência exócrina. E mesmo que seja um grau leve, vale a pena a gente considerar o tratamento. Muito bem, acho que um ponto aqui super interessante de discutir é que clinicamente nem sempre esses pacientes vão apresentar esteatorreia, né, que é um dos sinais clássicos aqui da insuficiência pancreática. E aí, diante dessa alta prevalência, né, que a gente estava comentando agora anteriormente, como que a gente vai estruturar o diagnóstico desse paciente? Depende de algum exame laboratorial? Como que você faz na sua prática clínica? Excelente ponto, Nath, porque muitas pessoas ainda esperam o paciente ter muitos sintomas, assim, florido, que a gente fala, pergunta, você tem fezes com gordura? Quando o paciente, a gente já tá com a esteatorreia ali, assim, clínica, isso significa já que tá num grau avançadíssimo de insuficiência exócrina e que a gente perdeu um time grande de tratamento precoce. Ou seja, não vale esperar o paciente ter a esteatorreia, o sintoma, para começar a tratar. A gente tem que começar a tratar bem antes, porque o grau leve, né, que a gente fala 1, 2, 3, 4, quando ele tá com a esteatorreia, já tá no último grau de severidade. Então, a esteatorreia, o sintoma, não é o que a gente tem que procurar. O que a gente tem que procurar? O paciente, se ele tem aquilo que eu falei, é de alto risco, ou seja, tem um tumor avançado, ou tem tumor de cabeça e pâncreas, eu já posso tratar empírico, mas é lógico que eu vou perguntar. Você tem algum sintoma, por exemplo, de empachamento, difícil de digestão, flatulência, cólicas? Isso tudo já é sinal pra gente de que já ter, né, que ele já tá tendo sinais aí dessa insuficiência e já vale a pena o tratamento. Tem muitos profissionais que gostam de pedir o exame. A questão é que pro tratamento dos casos de neoplasia pancreática, eu não preciso pedir o exame, não é necessário, né? Só a clínica, junto com essa prevalência, com a questão também fisiopatológica, a gente já está autorizado a iniciar o tratamento. Mas quais os exames que a gente pede? Então, a gente tem basicamente 3 exames, né? O exame de gordura fecal, que a gente tem o qualitativo e o quantitativo. O quantitativo seria o melhor, mas a coleta dele é difícil. O paciente tem que comer 5 dias de muita gordura, tem que coletar 72 horas. Então, é um exame mais complicado, né? O exame qualitativo de gordura fecal tem uma sensibilidade mais baixa, nem sempre, né, a gente vai conseguir identificar. E tem o da elastase fecal, que também é um exame muito bom, mas nem sempre, se o paciente tem um grau às vezes mais leve, ele pode vir negativo, então a sensibilidade dele não é tão alta, mas é um exame que a gente considera também fazer quando tem alguma dúvida. Mas igual eu repito novamente, a gente não precisa necessariamente do exame, a gente pode estar autorizado a tratar, isso não é eu que estou falando, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica fala muito disso, que a gente pode, né, com a clínica, com a questão da epidemiologia do tipo do tumor, se o tumor é avançado, eu já posso tratar. Certo, Sara. Então, acho que um dos pontos aqui principais da discussão, né? O diagnóstico e o tratamento da insuficiência exócrina pancreática muda desfecho? Isso impacta em sobrevida do paciente? Impacta em qualidade de vida? A gente tem estudo que mostra isso ou não?
Sim, esse é outro ponto essencial, né? Eu acho que a gente tem estudos, a maioria dos estudos são retrospectivos, a gente tem também estudos populacionais, meta-análise, mas todos com um N considerável de pacientes se mostra, assim, primeiramente, né, um incremento na sobrevida. Então, e assim, todos esses dados de vários estudos, tem os mais recentes, tem os mais antigos, todos convergem para um aumento de sobrevida, comparado, né, com pacientes que não usaram, de em torno de 4 meses e meio. Então, é uma sobrevida muito substancial, que às vezes a gente até compara com alguns tratamentos oncológicos, ainda mais no cenário de neoplasia de pâncreas avançado. Então, realmente tem esses estudos que mostram esse incremento de sobrevida e, é claro, também melhora a qualidade de vida, né? Muitos mostram também um ganho ponderal importante. Tá? Então, o paciente, né, ele vai ter esse quadro de desnutrição, sarcopenia, mais para frente, que a gente fala, eles vão ter condições de ter maior ganho de peso, menos desnutrição precoce, e aí ele vai até tolerar mais também os tratamentos propostos, né, os tratamentos oncológicos sistêmicos, com que também a gente acha que tudo isso contribui com essa questão do aumento de sobrevida. Então, mesmo que esses estudos, né, a maioria deles não são nenhum estudo randomizado ainda, a gente fala que a evidência que a gente já tem, ela já aponta que, assim, o não tratamento desses pacientes, você tá deixando de oferecer algo simples e algo que vai ter muito impacto positivo para o paciente. Então, eu acho que isso é bem importante. Muito bem, agora vamos, acho que, para uma parte mais prática, né? Como a gente prescrever corretamente essas enzimas sem ter nenhuma subdosagem, pensando um pouquinho também quais são as barreiras que a gente encontra no nosso país. Será que existe a questão do custo? É possível fazer esse tratamento pelo SUS ou não? Mas essas questões todas a gente vai continuar na nossa plataforma do aluno. Para você que assiste a gente aqui diretamente do YouTube, obrigada pela participação.